Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo passado a gente falou sobre o livro de Romanos e a gente sempre tira algo do livro para explicar depois, um termo, uma curiosidade, um conceito, um ensinamento do livro para explicar para vocês e contar algo novo, para gravar um novo vídeo e explicar isso para vocês. E a gente escolheu um termo interessante do livro de Romanos, porque a gente já escolheu tanta coisa que está no livro de Romanos que seria uma curiosidade interessante, mas a gente escolheu a ideia da palavra reconciliação. Houve uma reconciliação. O livro de Romanos, no seu capítulo 5, fala de uma reconciliação com Deus. O que significa isso para nós? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O capítulo 5 do livro de Romanos fala dessa ideia de reconciliação com Deus. Mas por que reconciliação e não simplesmente uma conciliação? E por que nós precisamos se reconciliar com Deus? Estávamos em guerra com Deus? Éramos inimigos de Deus? É sobre isso mesmo que o livro de Romanos indica, é sobre isso que a teologia de Paulo indica essa ideia de se reconciliar com Deus. Lembre-se, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por causa do nosso pecado, Deus se afasta de nós. Deus é santo e não pode ter comunicação, não pode ter relacionamento com aqueles que não são santos, que são pecadores. É por isso que ele vai explicar que nós somos justificados em Cristo Jesus para podermos novamente se relacionar com Deus. A esse processo todo, Paulo chama de reconciliação. E ele indica aqui dizendo que nós éramos inimigos de Deus e agora nos tornamos amigos de Deus. E ele indica que nós estávamos em guerra com Deus por causa dos nossos pecados, agora nós estamos em paz com Deus. Existia uma paz, a paz de Deus está sobre nós. Nós podemos agora entrar na presença de Deus e se relacionar novamente com Deus, assim como Adão e Eva se relacionaram anteriormente. Agora nós fomos reconciliados. E é por isso que a palavra é reconciliados e não simplesmente uma conciliação, como se Deus não nos conhecesse ou como se Deus não se preocupasse conosco anteriormente e agora ele se preocupa e por isso ele promoveu uma conciliação entre nós que estávamos em guerra com Deus. Não, existia já um relacionamento com a humanidade. Nós somos descendentes de Adão e por causa desse pecado de Adão que nos atingiu, que nos foi imputado e por causa disso nós somos pecadores, agora nós precisamos também dessa salvação em Cristo Jesus. E essa salvação em Cristo Jesus tem um propósito principal, sim, de nos levarmos a viver o projeto de Deus de eternidade, de novamente nós sermos feitos semelhantes a Deus, mas também de vivermos com Ele por toda uma eternidade, de nos relacionarmos com Ele durante toda uma eternidade. E para que isso acontecesse, precisou haver esse processo todo que Paulo chama de reconciliação. Você é, por causa de Jesus, alguém que foi reconciliado com Deus. Em Cristo Jesus você encontra o perdão de Deus. Em Cristo Jesus você encontra a graça de Deus. Em Cristo Jesus você encontra a justificação de Deus. Em Cristo Jesus você encontra a salvação. Em Cristo Jesus agora, você que era simplesmente um inimigo afastado pelo amor do Pai para conosco, você agora é filho de Deus. Ele te adotou como filho. Então esse processo de reconciliação engloba tudo isso. Então Paulo nos chama para vivermos como reconciliados, vivermos agora em novidade de vida, vivermos como nós podemos vivermos agora aquilo que Cristo colocou em nós. Podemos, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que está sobre nós, podemos viver agora em novidade de vida. Viver em novidade de vida é viver semelhantemente a Jesus. Agora nós podemos crescer, aprender, amadurecer, sermos aperfeiçoados e podemos, de alguma forma, não simplesmente por cumprimento de leis, não simplesmente por cumprimento de regras, não simplesmente por obediência cega, mas por uma transformação verdadeira e genuína, por uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de atitudes, um caráter transformado por causa do poder do Espírito Santo que está em nós e por causa dessa promoção, dessa reconciliação, agora nós podemos viver, sim, o novo de Deus todos os dias. Não somente nos nossos cultos, não somente na igreja, não somente nas nossas reuniões, nós podemos ter uma vida transformada e sermos luz para que as pessoas vejam que agora aquele que habita em nós é muito maior daquele que habita nesse mundo. Então, queridos, viva a novidade. Você tem que viver como um reconciliado de Deus, com alguém que Deus promoveu uma amizade, alguém que estava em guerra com Deus por causa dos pecados e agora tem a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida. Viva essa paz, viva essa reconciliação, viva esse relacionamento que foi inaugurado ou reinaugurado na cruz de Cristo. Aproveite esse relacionamento, entre com ousadia na presença de Deus, se relacione com Ele e ao se relacionar com Ele, aprenda a viver
como Ele gostaria que você vivesse. Aqueles projetos, aqueles objetivos, aqueles sonhos que Deus teve para você, que preparou para você desde antes da criação do mundo. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Você é reconciliado com Deus. Viva como um reconciliado. Tenha a sua vida transformada. Permita-se que o Espírito Santo te transforme. E que a paz de Deus seja contigo. Um grande abraço.